Olá! Nesta videoaula, faremos uma análise de uma questão de circuitos elétricos. Resolveremos ela em dois passos. Primeiro, estabelecer o potencial em cada ponto do circuito e segundo, fazer um redesenho do circuito. Vamos à leitura da questão. No circuito a seguir, o gerador ideal tem força eletromotriz de 10 volts. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B é A 20 volts, B 10, C 5, D 0,5 e E 0 volts. Então, devemos procurar reorganizar o circuito de modo que seja possível visualizar o potencial entre A e B. Também devemos estabelecer as seguintes considerações. Primeiro, não existe diferença de potencial no mesmo fio e procurar elementos que estão curto-circuitados. Pois bem, vamos ao passo 1. Estabelecer os potenciais em cada ponto. Preferencialmente, utilizando as letras sugeridas na questão. Temos a letra A e a letra B. Havendo necessidade, poderemos adicionar mais letras para os potenciais distintos. Se aqui é o potencial A, então neste outro ponto também é A, pois representa o mesmo fio. Relembrando que em um fio ideal, a resistência interna é nula. Se neste ponto é B, então nesses outros dois pontos também é B, pois estão interconectados através deste mesmo fio. Para os mais acostumados nesses tipos de questão, certamente já visualizaram a solução, em que a tensão entre A e B é a mesma da fonte. Mas sigamos em frente com a análise e redesenho do circuito. Há uma resistência entre o mesmo potencial, B e B, ou seja, é uma resistência curto-circuitada. Como a diferença de potencial nela é zero, segundo a lei de Ohm, não passará corrente por ela, logo, pode ser desprezada. O passo 2 é efetuar o redesenho da questão. Fazemos os fios em que há o potencial entre A e B. Vemos que entre A e B, a fonte de 10 volts, colocamos ela no circuito. Entre A e B, também há esta resistência de 20 ohms. Há ainda esta outra resistência. E, por fim, esta última, também de 20 ohms. Agora que o circuito está redesenhado, vemos claramente que a diferença de potencial entre A e B é a da fonte, de 10 volts, e que o circuito está em paralelo com três resistências iguais de 20 ohms. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, 10 volts. Como desafio, eu deixo a vocês a seguinte pergunta complementar. Qual é a corrente total do circuito, fornecida pela fonte de 10 volts? Meu muito obrigado e até o próximo encontro.